Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o KCRE, o CACRE, fundo que nem acreditas, mais um mês aí acompanhando. E se vocês pegarem o vídeo do mês passado, eu tinha falado que esse fundo ia pagar um baita de um dividendo. Na verdade, não que ele iria pagar um baita dividendo, mas que ele iria gerar um baita resultado, mas eu não esperava que fosse tanto. E pelo que eu vi do histórico dele, é o maior dividendo aí dos últimos 2 anos. O fundo pagou esse mês agora de julho, então você cotista do KCRE, do CACRE, deve estar nadando de braçada. Então, bora para o relatório de maio do CACRE. Então vamos lá, pessoal. Olha só, o fundo pagou 14 centavos. E eu estava pegando o histórico dele aqui, se a gente até mostrar aqui para vocês, o histórico de pagamento dele, ele chegou a pagar, se a gente for pegar por máximo aqui, ele é um fundo novo, como vocês sabem, fez 3 anos agora, mas lá no primeiro ano ele chegou a pagar 16 centavos, o último grande pagamento aí foi em maio de 2023, ou seja, 2 anos aí certinho, o fundo pagou o maior dividendo aí dele, muito em função da inflação, como a gente sabe, a inflação de fevereiro, e como o Cacre tem um delay em relação a outros fundos da Kinea, então ele ainda tem fevereiro nesse relatório de maio. Então o fundo lá pagou 14 centavos, cota de mercado 9,08, patrimonial 9,52, ainda com um deságio, e ele voltou a ter um deságio maior. A gente vê, ele fechou 8,92. Ele chegou a bater quase R$ 10. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui o KCRE11. Se eu não me engano, teve um período aí que ele quase bateu R$ 10. Acho que não chegou a tanto. Mas valorizou bastante. A gente foi pegar aqui no começo do ano, ele estava negociando a 7,75. Quem comprou nesse período aqui, nadando de braçada mais uma vez, né? Não só os dividendos agora desse mês, mas quem comprou com preço lá de R$ 7, membros da comunidade estão nadando de braçada. Ora, se você não é membro ainda, você é maluco. Link na descrição. Então o fundo hoje, encerrado o maio aí com a parcela investida em PCA, é 95% do portfólio, ou seja, praticamente tudo. Remuneração média PCA 9,73, uma duration de 14,5 anos. E aqui é interessante, pessoal, porque para quem não conhece o CACRE, ele é um fundo que investe em créditos em CRIs da Acreditas. Acreditas, o lastro de pagamento desses CRIs são os créditos, os certificados, os recebíveis dos empréstimos que a Acredita faz para a pessoa física, e ela pega um imóvel como garantia. Por exemplo, a pessoa faz um empréstimo de 250 mil, aí ela vai dar o imóvel dela como garantia para o pagamento. Então são créditos longos, são empréstimos longos, então por isso que a duration dele é alto. Tem uma pequena parcela CDI, 4,16, 11% do patrimônio. Se vocês somarem, dá um pouquinho mais de 100%, exatamente por causa de compromissada. O fundo aí paga 14 centavos, impressionante mesmo. Fez uma compra aí de 9 milhões num MRV Pro Soluto, CDI mais 3,50. O fundo hoje aí tem um pouco de, como eu falei, 6,7% do patrimônio em compromissadas. Aqui, pessoal, aqui é o ponto, e se você está vendo o vídeo do Cacre pela primeira vez, uma das grandes coisas que assustam as pessoas é isso daqui, ó. Em abril, a taxa de inadimplência das carteiras Home Equity teve uma redução de 1,7% do saldo devedor, patamar considerado controlado e satisfatório. Aí a pessoa fala, pô, mas ele tem inadimplência e considera satisfatório? Como assim? Se vocês pegarem, todos os relatórios têm isso. Só que a grande maioria das pessoas eu acho que não entendem como que o CACRE funciona. Porque é o seguinte, pessoal, há uma emissão de 3 séries de CRIs lastreado nos empréstimos da Acreditas. A cota júnior, a cota mezanino e a cota sênior. A cota júnior, ela absorve 18% até 18% da inadimplência. Ou seja, lembra da teoria da caixa d'água? Se vocês pegarem vídeos aqui no meu canal, desculpem, se vocês pegarem... Nossa, engasguei agora, hein? Se vocês pegarem vídeos aqui no meu canal, onde eu explico sobre CRI, na teoria da caixa d'água, você vai lembrar que a primeira parte é a cota júnior, a segunda parte é a cota
é a cota mezanino e a última parte das divisões da caixa d'água é a cota sênior. Se para de entrar água, começa a diminuir a entrada de água na caixa d'água, que é o fluxo de pagamento para os CRIs, para eles poderem pagar, e a torneira de saída das 3 compartimentos continua aberta, significa que você vai começar a esvaziar a caixa. Então, quem que esvazia primeiro? A parte mais alta, que é a parte do CRI Júnior, depois do mezanino e por fim do CRI do CRI Sênior. Então, pessoal, o que isso aqui mostra? Que a caixa d'água desses CRIs, 18% dela é de CRI Júnior. Então, para afetar o CACRE, precisa ter mais de 18%. Por quê? Porque o CACRE ele não compra CRIs Júnior. Todos os CRIs Júnior ficam com acreditas. O CACRE ele só tem CRI mezanino e sênior, ou seja, para chegar a ter inadimplência dele, ele precisa esvaziar a caixa d'água até 18%, que é o que eles falam aqui, né? 18%, e hoje ela é muito controlada, inclusive está numa das mínimas históricas de inadimplência. Porque, pessoal, se vocês forem pensar, quantos créditos tem? E aqui eu preciso descer aqui porque é importante explicar isso para vocês. O fundo hoje, na verdade a carteira, são mais de 1.674 créditos ativos. Então imagina, pessoal, se você tem uma carteira tão pulverizada assim, você acha que não vai ter nenhum devedor, uma pessoa que vai dever? Então, só que todos os devedores até 18% da cascata entram para o CRI Júnior, que não está no portfólio do que nem acreditas. Só que grande parte das pessoas não leem o relatório, não entendem e vê isso aqui inadimplência e pulam fora. Então a inadimplência hoje bem controlada, o fundo teve um recebimento de principal aí de quase 2 vezes acima do esperado, que são amortizações extraordinárias, pessoas pagando a mais aí dos seus empréstimos. Bom, aqui o portfólio do fundo, ele tem praticamente PCA, por isso do pagamento não extraordinário maior esse mês, porque ele ainda pegou a inflação de fevereiro. Aqui o deságio, né, assim, se a gente pegar na história do CACRE, ele não negociou com ágio, só no comecinho dele aqui, mesmo quando ele pagou aquele baita daquele dividendo, ele não, no começo em 2022, ele não negociou acima. Chegou a ficar com deságio, quando eu aqui bem no final do ano passado e começo desse ano, negociando a quase 7,50 por cota, recuperou, mas mesmo assim ainda continua com deságio. É que a gente vê, né, pessoal, olha só o resultado gerado, ainda gerou 0,17, pagou 0,14, ainda colocou 3 centavinhos de reserva aí. E aqui o CACRE ele tem uma defasagem em relação aos outros fundos na apuração do indexador. Como vocês já estão vendo os relatórios de maio do Canip, KCRE, KNSC, que pegam março e abril, ou seja, tá em maio, pegou abril e março. No caso do CACRE, ele pega 2 meses antes, então ele ainda está em março e fevereiro. Próximo mês não teremos mais fevereiro, mas teremos março e abril, que vai ser por volta de esse 0,56 e por volta de 0,4. Então teremos um bom resultado ainda, tá? Mas claro, não de longe comparado com esse aqui, e 0,17, mas é importante que provavelmente o fundo deva manter aí o 0,11 no próximo mês. Bom, aqui a acessibilidade do fundo, a carteira dele hoje, o ticket médio dos empréstimos é de R$216 mil. Aqui você tem os quitados, né, e os ativos. O LTV em relação a relação de LTV com o saldo o valor do ticket médio. Lembra, né, pessoal, o que é o LTV? É o valor dado como garantia. Então significa aqui que mais do dobro do valor do imóvel, a dívida custa mais, o imóvel dado como garantia do empréstimo é mais do que o dobro do valor da dívida. Então, se fosse 50%, seria exatamente o dobro. Aqui a gente está falando de 46%, ou seja, é mais do que o dobro do valor da dívida. Aqui o índice de cobertura da carteira nunca pode ficar abaixo de 1 e nunca ficou abaixo de 1. Significa que quando você tem abaixo de 1, significa que o saldo dos CRIs é maior do que o saldo devedor, menos o PDD e menos o caixa. Aí a gente tem problema. E a gente vê que as cotas mezanino, elas são as mais arriscadas, mas nunca chegaram perto de 1, e as sênior nem se fala, super tranquilo o índice de cobertura. Fluxo de recebimento, como a gente já viu lá em cima, 1,89 do esperado. Atraso médio de 9,5%. Créditos em retomada, 1,8%. Ou seja, daqueles inadimplentes, o Acreditas executando aí 1,8%, que é aqueles que não vão pagar, e aí Acreditas vai tomar o bem como a garantia. Mas aí não entra no portfólio do CACRE.
E aqui, pessoal, se você quiser conhecer melhor aqui, tem uma explicação de como é feito. É basicamente isso que eu falei. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.